Olá, pessoal. Boa noite. Essa é a 14ª aula. Essa aula foi escolhida por você lá no Telegram. A gente teve algumas votações, 4 opções, e o tema de hoje será sobre como tirar a dependência excessiva de um líder, desenvolvendo equipes colaborativas. Então, esse conteúdo foi preparado para você que tem essa necessidade. Espero que realmente atenda a sua necessidade e que você coloque práticas que eu vou comentar agora na sua equipe para poder melhorar e diminuir essa dependência que você tem. Falando nesse contexto, a gente vai aprender 3 coisas importantes hoje. Primeiro, identificar quais são as situações que geram dependência no líder. O segundo, técnicas para desenvolver uma equipe colaborativa. E as dicas tradicionais de como promover a colaboração na sua equipe. Esse conteúdo foi preparado para que você realmente tenha condições de avaliar e colocar na sua empresa mais rapidamente possível. E eu queria trazer, antes de tudo, uma reflexão. A minha equipe para quando eu não estou presente? A minha ausência traz alguma ruptura para a minha equipe? Ou, diretamente, aí, a minha equipe paralisa na minha ausência? Reflitam sobre isso. Faz toda a diferença para você entender qual é a dependência que a sua equipe tem em você. Falando em dependência, vamos avaliar o significado de dependência. Dependência, tirando o contexto, né, de dependência física, dependência química, ou dependências de uma moradia, dependência de uma casa, sobram para a gente 2 contextos importantes. Primeiro, o significado de dependência, estado de quem deve obediência a alguém, ou em que há submissão ou subordinação. E essa dependência gera uma necessidade excessiva de auxílio, ajuda. Então, temos 2 elementos importantes para a gente falar sobre dependência. Primeiro, obediência, submissão e subordinação. E o segundo, necessidade excessiva de ajuda. Falando nesses 2 contextos, vamos tentar identificar como isso naturalmente ocorre nas organizações. Então, o líder, o verdadeiro poder da liderança, para muitas pessoas, ainda é a questão da obediência e subordinação. Porque o meu poder me garante a minha situação e, através do meu poder, eu consigo gerar obediência nas pessoas, subordinação, e controlo mais as pessoas, controlo mais esse cenário. Por controlar esse cenário, as pessoas dependem de mim, porque eu sou a palavra final, eu sou a pessoa que vai aprovar, que vai indicar, que vai encaminhar, que vai direcionar as atividades da organização. E aí as pessoas têm uma subordinação e uma obediência direta a esse líder. Analise a sua estrutura e veja o quanto as pessoas dependem de direcionamento e orientação sua. Quanto mais elas dependem, mais a dependência em você existe. E elas vão colaborar pouco, porque elas precisam de combustível para rodar. E quem fornece combustível? O líder. Então só ele pode fazer o processo rodar. Então as pessoas não conseguem colaborar, porque elas precisam de combustível para agir. E o combustível vem das orientações, determinações, os padrões, as regras estabelecidas, toda a diretriz passada pela liderança. Por outro lado, a gente tem um outro processo que é muito utilizado hoje, que cada vez mais as pessoas estão percebendo a eficiência desse modelo, que é um modelo onde a responsabilidade para as pessoas é clara. Eu sei o que eu preciso fazer. Eu sei qual é a minha responsabilidade, qual é o meu papel aqui dentro. E aí o líder, ele suporta essa necessidade para atingir as responsabilidades, fazendo a máquina girar. Então, a questão do líder passa a ser de identificação das necessidades das pessoas para atingir as suas responsabilidades. E aí ele vai promover cada vez mais processos
preparando a infraestrutura, dando conhecimentos para que as pessoas possam atingir os seus objetivos pelos quais elas são responsáveis. Essa é a grande diferença. E isso se traduz em desenvolvimento. Desenvolver as pessoas ajuda você a fazer com que elas colaborem, porque você passa para ela uma certa autonomia, porque ela sabe a responsabilidade. Você identifica as necessidades, dá o suporte e ela fornece meios para atingir aqueles objetivos pelos quais elas são responsáveis. Veja agora na sua estrutura de empresa se você consegue esses dois elementos abaixo. O quanto você consegue realmente avaliar se as pessoas percebem as suas responsabilidades. Quer criar uma empresa? Quer criar uma área colaborativa? Avalie se as pessoas entendem a sua responsabilidade. E se você entende quais são as necessidades que as pessoas têm para atingir as responsabilidades pelas quais foram designadas para elas. Avalie esses dois cenários. Você vai começar a entender o porquê essa dependência existe para você. Dando sequência, eu trouxe algumas dicas que eu acredito serem relevantes para que vocês possam implementar de forma rápida e eficiente na sua empresa a diminuição da dependência, gerando equipes mais colaborativas. E eu vou listar aqui 6 itens que eu acredito serem essenciais para vocês implementarem. O primeiro, alinhamento. Alinhamento é um ponto de partida fundamental. As pessoas precisam entender, precisam compreender e absorver qual é a estratégia da empresa, quais são as metas e objetivos da empresa, qual é o propósito da empresa, qual é a cultura da empresa. As pessoas precisam ter esse alinhamento. Esse alinhamento faz com que elas comecem a entender por que a empresa está se movimentando de uma forma ou de outra. Esse alinhamento é claro, transparência e super importante. Se eu quero que alguém ajude em alguma coisa, elas precisam entender no que eu preciso de ajuda. Sem um alinhamento, não adianta nada. Como elas vão me ajudar? Como elas vão colaborar se elas não sabem, de fato, o que eu preciso? Qual é a necessidade da empresa? Então, o alinhamento ele funciona para isso, para a gente entender, equalizar informações importantes para que todo mundo fale a mesma língua, que as necessidades sejam claras para todo mundo. Segundo item importante, apoio e suporte. O quanto eu conheço as necessidades da empresa, o quanto eu conheço as necessidades da minha equipe para poder apoiar, dar todo o suporte necessário para que eles possam ajudar a empresa a atingir as metas e objetivos que são traçados para ela. O quanto eu consigo ser eficiente como líder para apoiar, suportar. Não é fazer pelas pessoas. Eu posso até dominar muito o assunto, mas lembra, eu preciso dar o apoio e suporte para que as pessoas se desenvolvam. E se elas se desenvolverem, a empresa vai ganhar muito com isso, porque eu tenho mais um capital intelectual envolvido num contexto onde a necessidade da empresa está totalmente alinhada e exposta para todo mundo. É uma necessidade clara, é um objetivo claro a ser alcançado. Então, apoio e suporte, fundamental, importantíssimo, significativo, para que você, como líder, tenha o poder de fazer a equipe colaborar e atingir as metas mais rapidamente. Terceiro elemento importante, responsabilidade, autonomia. Entenda que o alinhamento é importante, as pessoas conhecem o direcionamento da empresa, conhecem a estratégia, os objetivos, as metas que foram estabelecidas. E agora, qual é o papel da pessoa ou da equipe nesse contexto? Qual é o seu papel? Qual é a sua responsabilidade? Então, esse alinhamento
e essa responsabilidade vão ajudar você a dar todo o suporte necessário. Mas as pessoas precisam internalizar a responsabilidade que elas têm perante a equipe. E aí você cobra, direciona todos os esforços para que as pessoas atinjam os seus objetivos pelas quais elas são responsáveis. Então, responsabilidade e autonomia. Eu vou cobrar o objetivo, o resultado. Como a pessoa vai fazer é um direcionamento dela, é uma facilidade dela, uma habilidade dela, é um desenvolvimento natural dela, através dos conhecimentos que ela tem. Impor alguma coisa não é um processo. Falando em imposição, ensinar, a gente precisa ensinar para não impor. Quando eu imponho algo a alguém, eu faço com que a pessoa replique algo que eu conheço, que é meu, que eu demorei anos para chegar num estado de perfeição, de realização de alguma coisa, onde eu imponho para a pessoa: olha, faça desse jeito que assim funciona. Sempre funcionou para mim, então é só replicar o modelo. Fórmula mágica, fórmula do sucesso. Mas a pessoa, ela não tem o mesmo conhecimento que você, ela não passou pelos mesmos processos. Ela está parada num estágio de conhecimento diferente do seu, que você acaba criando uma lacuna, um vácuo, para que a pessoa entenda claramente e internalize. Ela vai repetir porque ela não internalizou aquilo. Então, a tua habilidade está em ensinar de onde ela está para que ela consiga chegar no modelo de perfeição, na sua fórmula mágica que você conseguiu lá atrás. E, detalhe, ela vai chegar de uma outra maneira, talvez com uma fórmula muito melhor que a sua. Mas o processo precisa acontecer para a pessoa internalizar. Caso contrário, ela vai fazer por fazer. E quando a gente pergunta para as pessoas, por que você está fazendo isso, essa atividade? Ah, não sei, mandaram eu fazer. Sempre foi assim. Ela não sabe o porquê. Então, ensinar é uma maneira de você ter pessoas colaborando, porque você vai ter mais variáveis, um capital intelectual maior, pensando naquele problema e resolvendo aquela situação. Então, a pessoa consegue colaborar mais se ela entende. Por imposição, ela vai colaborar o quê? Sou obrigado a fazer desse jeito, então eu não tenho que colaborar. Pensem em como ensinar e não impor ideias para as pessoas ou atividades. Envolver e escutar ativamente. Envolva as pessoas. Não importa se você previamente entende que a pessoa não tem um capital intelectual necessário para aquele momento, não tem uma experiência, uma vivência, um conhecimento, não importa. Envolva. Porque é dali que você já começa a criar, no mínimo você vai começar a criar capital intelectual para a pessoa cada vez mais interagir e entender mais o contexto. Pior das hipóteses, a pessoa entra muda e sai calada, só que ela vai começar a absorver conhecimentos importantes para ela se desenvolver. Pior das hipóteses. Na melhor das hipóteses, você recebe uma dica que vai realmente fazer você pensar diferente e muito mais, de forma muito mais efetiva e significativa dos resultados que você vinha atingindo. E a escuta ativa é importante. Escutar é um segredo importante para que você reflita. Muitas pessoas, ao começar, muitos líderes, ao ouvir questionamento dos seus subordinados, da sua equipe, acaba por ser teoricamente um capital intelectual maior, acaba respondendo de maneira muito mais rápida, sem pegar todo o contexto. Escute, absorva, para que você reflita e entenda o porquê aquele comentário, porquê aquela sugestão, porquê aquela pergunta foi realizada. Qual foi o intuito? Então, seja curioso, escute ativamente para ter a curiosidade de entender o ponto de vista. E aí você consegue trazer as pessoas de forma colaborativa. Se você só brecar,
as iniciativas das pessoas, as possibilidades, as sugestões, as pessoas vão parar de sugerir as coisas. Então, escute, entenda e comece a compilar e criar um processo onde todas as pessoas somem, onde todas as pessoas comecem a somar as sugestões de um. Então, essas sugestões somadas por todas as pessoas vão propiciar para você uma abrangência muito maior e um sentimento de pertencimento e colaboração das pessoas, porque elas realmente estão envolvidas e elas não são rejeitadas. Todas as ideias são bem-vindas. A partir do momento que você começa a rejeitar muita ideia, as pessoas param. Então, valorize as ideias, por mais que não funcione, mas traga, entenda o porquê e justifique o porquê quando não funciona. Não é para pegar todas as ideias e implementar, não é isso esse o objetivo, mas que você consiga fazer com que as pessoas participem, se envolvam, tragam sugestões e realmente façam desse envolvimento algo colaborativo. A sexta dica de hoje é focar nas necessidades. As necessidades da empresa, as necessidades da equipe, as necessidades das pessoas. Esse é o papel do líder que vai fomentar a colaboração das pessoas da sua equipe. Porque se você estiver totalmente antenado com as necessidades da empresa e conectados às necessidades da empresa, às necessidades da equipe e das pessoas, você como um líder vai suportar e apoiar as pessoas para que elas possam resolver as suas necessidades e, em consequência, atender os resultados da empresa, os resultados da companhia. Todas as metas e objetivos vão gerar necessidades na sua empresa, na sua equipe. As necessidades da empresa, quando você reflete para as necessidades da equipe, você consegue identificar e ser o elo de ligação, o suporte necessário, o apoio necessário para que as coisas aconteçam. Essas 6 dicas são fáceis de implementar, muito fácil, mas faça uma análise crítica. As pessoas estão alinhadas com os objetivos estratégicos da empresa? Ou a sua equipe está alinhada com com o seu objetivo estratégico? Com o que você espera delas? Qual é o resultado que você espera delas? Você dá todo o apoio e suporte para que elas possam executar as suas atividades da melhor maneira possível, tirando as barreiras para que elas atinjam os objetivos pelas quais elas são responsáveis? Elas têm autonomia para poder fazer essa gestão e ajustar as atividades para atingir o resultado e as metas e os objetivos pelos quais elas foram responsabilizadas? Você consegue, de fato, ensinar as pessoas e não impõe o modo de fazer? Você envolve as pessoas e escuta ativamente, interagindo com as pessoas, valorizando a colaboração das pessoas? Você faz isso? E o foco que você tem está voltado às necessidades da empresa e das pessoas? Para que esses resultados sejam atingidos? Esses itens são super fáceis e acessíveis para você realizar agora. Não tem segredo. Mude. Se você acha que a sua atuação, que a gente viu lá no começo, do poder, do verdadeiro poder da liderança, está gerando dependência, reflita e acione uma dessas dicas para poder equalizar e fazer com que a dependência vire desenvolvimento para as pessoas. E desenvolvimento para as pessoas é desenvolvimento para a sua equipe, para a sua empresa. Queria deixar uma última reflexão para vocês. Será que eu provoco essa dependência na minha equipe? Será que essa dependência, muita gente olha essa dependência como as pessoas me procuram muito, as pessoas querem muito de mim, as pessoas precisam de mim. Será que elas precisam de você? Ou você está gerando essa necessidade de dependência nelas? Então, será que eu provoco dependência na minha equipe? Reflita. Fechando a aula de hoje, fechamos a 14ª aula e todas as aulas são escolhidas pelo grupo do Telegram. Se você ainda não é participante do Telegram e quer se inscrever, basta você
verificar nos links das descrições desses vídeos, todos os vídeos que tem no meu canal. No Instagram, @F2A2Coleone, você também acessa o link para inscrição e através do QR Code abaixo você só apontar a sua câmera e automaticamente você acessa o link para se inscrever. E para você que não está familiarizado com o Telegram, não quero instalar um aplicativo só para isso. Mande suas sugestões de conteúdo para contato@f2a2.com.br, que eu vou ter o maior prazer de trazer conteúdos específicos para você. Qual é o grande objetivo desse programa? É que a gente comece a trazer questões atuais, necessidades atuais de liderança, e que a gente consiga promover cada vez mais a evolução de todo mundo, que seja um processo mais colaborativo. Então, a minha responsabilidade é ir atrás, eu vou interagir com vocês, então através do e-mail, mande suas sugestões, eu vou incluir no processo de votação e também vou trazer essas aulas de sugestões que forem enviadas pelo meu e-mail automaticamente para serem divulgadas todas as quintas-feiras às 19 horas. Então, as próximas aulas podem ser um conteúdo que você escolheu, que você precisa hoje. Teria o maior prazer de providenciar conteúdos que realmente façam a diferença para você. Conteúdos atuais que realmente sejam práticos para você implementar na sua empresa. Para você que está no Telegram, não esqueça de avaliar a aula. Para mim é muito importante, porque eu possa me desenvolver e trazer conteúdos mais ricos, maneiras mais fáceis, que seja muito mais amigável para você. Que realmente a gente tenha uma troca justa e válida. Muito obrigado mesmo. A próxima aula já entrará em votação após a disponibilização dessa aula, que será quinta-feira, dia 24/9, às 19 horas. Muito obrigado, foi um prazer, mais uma vez, passar esse conteúdo para vocês. Espero que a gente se encontre, na verdade, espero que você aproveite os próximos conteúdos que serão disponibilizados nas próximas quintas-feiras. Obrigado e até mais.